Muito boa tarde, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui comigo nesta tarde de sábado. Hoje é dia 14 de setembro de 2024, estamos aqui mais uma vez na presença do Eterno, juntos para meditarmos algo na palavra do Senhor e também fazendo a oração da fé. Você que está aqui comigo, que você possa ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Que a sua casa, que a sua família, que tudo que é seu possa ser abençoado pelo Senhor. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Ele tem nos sustentado, Deus é bom. Estamos aqui na graça dEle, na graça de Deus. Nós não merecemos estar aqui na presença do Senhor, mas Ele tem nos alcançado. Que a sua tarde, que o seu final de semana possa ser uma bênção. Que Deus possa estar te abençoando grandemente a sua vida. Eu sempre falo aos irmãos, né? A gente é um milagre, a gente vive a cada dia um milagre. Só de estarmos aqui já é um milagre de Deus. Quantos pereceram, quantos... O pior não é morrer, que todos nós vamos morrer um dia. O pior é morrer sem Cristo. É por isso que nós devemos viver a nossa vida hoje, sabe, dia 14 de setembro, como se fosse o último dia, né? Como se fosse o último dia da nossa vida. Precisamos estar todos os dias vivendo de maneira que fosse o nosso último dia, para estarmos preparados. Porque não sabemos a hora que o Senhor vai nos chamar. Não sabemos a hora que o Senhor vai chamar. Ô Eurípides, eu vou te buscar hoje. Não sei se pode ser hoje. Então devemos estar preparados, porque a qualquer momento Jesus pode vir, ou a morte pode nos surpreender. O importante é estarmos preparados. Eu sempre foco nisso. Vivendo hoje como se fosse o último dia da minha vida. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus possa estar com as mãos estendidas sobre a sua vida, sobre a minha vida, porque enquanto estamos aqui é porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida, né? Nós devemos entender aquilo que o Senhor tem para nós estarmos executando a obra de Deus. Uma passagem bastante conhecida, que eu já falei aqui algumas vezes, mas a palavra do Senhor, ela sempre tem algo diferente. Ela não se renova, o que renova é as misericórdias. Se a palavra precisar de renovar, ela fica velha, e a palavra de Deus não fica velha. Ela é mais atual do que o jornal de amanhã. É sempre o Senhor nos dá uma revelação diferente. Aqui em Marcos capítulo 12, no versículo 41 ou 44, fala da oferta da viúva pobre. De vez em quando a Bíblia usa viúva. Por quê? Eram as pessoas, né, que, vamos dizer, era totalmente dependente de outra pessoa. Era uma pessoa que não tinha assistência do INSS como hoje, não tinha pensão, não tinha aposentadoria. A mulher, quando chegava a ficar viúva e sem filhos, ou era mendigar ou alguém da família, né, acolhesse ela para ajudar. Era uma situação muito difícil. Diante da sociedade, os discípulos, as pessoas entendiam que era uma pessoa carente, uma pessoa necessitada. Então Jesus conta, e estando Jesus assentado defronte à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Aqui aprendemos uma coisa. Sabe as ofertas que nós damos ao Senhor? Aqui estamos falando de dinheiro. As ofertas que nós damos ao Senhor, o Senhor vê. Tanto na igreja como na obra missionária. Tudo aquilo que você ajuda, patrocina, para que o reino de Deus se expanda, Deus vê tudo. Olha só. E estando Jesus assentado de frente à arca do tesouro, observava. Jesus observava a maneira que as pessoas colocavam as suas ofertas. E ele não observava a quantidade somente, ele sabia. Porque a gente vai ver que ele sabia a quantidade de moeda que a viúva deu. Ele sabia a quantidade que todos colocavam, mas ele também olhava a postura. O que estava no coração. De que maneira a pessoa ali ofertava. Então, olha, estando Jesus assentado de frente à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito, né? Vindo, porém, uma pobre viúva, como eu falei,
É uma pessoa à vista da sociedade, se não tivesse alguém para estender as mãos, ela poderia até morrer de fome. Poderia. Como dizer, era uma pessoa totalmente dependente de ajuda, do auxílio de alguém, né? Ela mendigava, podia fazer algo, mas era difícil. Coitada das viúvas daquela época. E vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. Pouquinha coisa. Não vamos entrar aqui em detalhe do valor das moedas. Pouca coisa, pouquinha coisa. 2 moedinhas, né? E chamando o seu senhor, falou, vem cá, discípulos, vem aqui. Vem aqui. Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Né? 2 moedinhas. E tinha pessoa que era rica, dava muito. Né? E porque todos ali depositaram do que lhes sobejava. O problema é esse. Nós dá para o Senhor aquilo que sobra. O resto. Sendo que o importante, o legal é dar as primícias. Aqui não, o povo dava, aqui ainda estava vivendo o Antigo Testamento. Aqui ainda estava, Jesus estava cumprindo a lei. Nós sabemos que a lei ainda estava em vigor nesse tempo. Quando Jesus, morre, ele ressuscita e inaugura um novo testamento, um novo mandamento. Então aqui, porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. A fé. Jesus olhou a maneira como que aquela mulher, a maneira que ela estava ali diante da arca do tesouro. Infelizmente, muitos pregadores triunfalistas usam esse texto para explorar e extorquir as pessoas. Não é isso que Jesus está ensinando, para dar tudo, não é isso. Aqui é a maneira que esta viúva depositou o que ela tinha, foi um ato de fé. Aí muitos pegam esse texto e você tem que dar tudo, você tem que dar tudo que você... Não é assim, irmãos. Ninguém falou para ela dar. Ela deu porque ela sentiu no coração, ela sabia que se ela dasse aquilo ali, tudo que ela tinha, pouquinha coisa, aquilo ali não ia mudar a vida dela. Mas o Senhor olhou a maneira, a postura dela. Ela sabia que dando aquele, servindo a Deus, mesmo com pouquinho, ela depositou ali na arca do tesouro, confiando que Deus proveria para ela. Aqui está o segredo. Os ricos davam o que sobrava, dava resto. Não precisava de Deus, eles já eram ricos. Não precisava mais da providência de Deus. Mas essa viúva, com 2 moedinhas, vamos dizer 10 centavos nos dias de hoje. 2 moedas de 5 centavos, um exemplo, porque era pouco valor. Ela deu 2 moedinhas, mas ela deu tudo que tinha. Ela confiou na providência de Deus. Ela confiou, vou dar tudo meu sustento, deu tudo que tinha, porque ela era pobre. Jesus diz, olha aqui, da sua pobreza. Ela era pobre, uma viúva pobre. Como eu disse, a viúva era complicado naquele tempo. Se não tivesse um filho, pode ver que Jesus ressuscita o filho daquela viúva que morava em Naim. A única esperança que ela tinha era aquele filho. Lembra de Noemi, quando perdeu o esposo, Elimeleque, perdeu Milom e Quilion, perdeu os filhos? Ela ficou desamparada. Aí, graças a Deus de Israel, que Ruth acompanhou ela e sustentou ela por algum tempo. Depois casou e melhorou mais a vida dela, de Noemi. Mas ela estava desamparada. Já idosa, como essa pobre viúva. Não tinha mais ninguém para ajudar ela. Mas Deus foi misericordioso no caso de Noemi, que Deus preparou a Ruth para sustentar aquela mulher. Aqui Jesus, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava. Por isso, irmãos, tudo que fazermos a Deus, não é só oferta, não. Tudo que nós fizermos para Deus, faça com sinceridade. Aqui o Senhor observava como as pessoas lançavam. Ninguém aqui está ensinando, Jesus não está ensinando ninguém a dar tudo. A maneira, é a condição de coração que Jesus está olhando. Como eu disse, tem pessoas que distorcem, usam esse texto e
Faz as pessoas dar até o que não tem, dá tudo para eles, né? Tudo para eles. Infelizmente, tem muitos aí que distorcem esse texto. Usa esse exemplo para levar vantagem, para tirar dinheiro das pessoas que não conhecem a Bíblia, para se enriquecer, para levar vantagem, para viver uma vida de mordomia de quantas pessoas estão precisando. Irmãos, tudo isso está diante de Deus. Tudo isso está diante de Deus. E um dia todos vamos prestar conta. Mas Jesus, olhando para aquela pobre viúva, a Bíblia diz, da sua pobreza depositou tudo que tinha, todo o seu sustento. Foi um ato de fé. Tem certeza que a Bíblia não dá continuidade. Eu não posso acrescentar o que a Bíblia não diz, mas na minha mente, sério, na minha mente, tenho certeza que Deus proveu para aquela mulher. Tenho certeza. Porque o nosso Deus é fiel. Não estou ensinando aqui nessa tarde você dá para mim, dá tudo que você tem. Não é isso, irmãos. Eu estou falando postura, maneira, porque Deus observa. É muito fácil você dar quando está sobrando. É muito fácil ofertar quando tem muito. É muito fácil você fazer quando você tem. E quando não tem? E quando não tem? Mas essa mulher, confiando na provisão de Deus, ela fez o seu melhor. 2 moedas, 10 centavos nos dias de ouro. Compra 2 balas. Mas era o que ela tinha. Ela não tinha mais. Ela deu o valor de 2 balas, confiando que o Senhor ia prover na vida dela. E tenho certeza, no meu coração eu penso que Deus proveu, porque o próprio Jesus elogiou ela. O próprio Jesus viu, né, aquela postura daquela viúva. Por quê? Jesus observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca. Ele olhava, eu estava observando como a maneira que a multidão lançava na arca. E lá, olha só. E muitos ricos depositavam muito. É fácil, como eu disse. Quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, quando está de vento em popa, é fácil. Mas essa mulher, ela confiou em Deus. Aqui o Senhor nos ensina vários princípios. Como eu disse, não está ensinando você a dar tudo, não. Ele está ensinando a sua postura. Para Deus não podemos dar resto. Nem dar o nosso melhor da oração, melhor da nossa consagração, as nossas primícias. Em tudo, irmãos. Para Deus tem de ser o melhor. Aqui esse pessoal jogava o que sobrava, o que sobejava. Para eles não fazia diferença. Para eles dava lá, por exemplo, tinha pessoa aqui que poderia dar R$1.000, R$2.000 estava dando. Aquela viúva que deu 10 centavos, como diante de Deus, valia mais do que aqueles que davam R$1.000. Porque ela deu com sinceridade. Ela deu acreditando na providência de Deus. Repetindo, eu tenho de falar várias vezes, porque senão eu vou me enquadrar como muitos ensinam isso aqui. Muitos ensinam, não, você tem que dar tudo, você tem de ter fé, dar seu carro, dar sua casa, dar tudo pro seu sultão. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Aqui é princípios. Aqui Jesus está analisando como aquela mulher fez, ela por fé, irmãos, porque como eu disse, aqueles 10 centavos não ia mudar a história dela, não ia dar sustento para ela, não ia ser suficiente para ela se sustentar, mas por causa do ato de fé, chamou a atenção do Senhor Jesus Cristo, mesmo que era pouquinho, mas ela deu com fé, não como os outros que davam muito, e muitos ali que davam muitos não tinham misericórdia da pobre viúva, tá vendo? Por isso que precisamos, irmão, ter sabedoria. A pobre viúva junto ali daquele povo rico, porque Jesus falava, observava a maneira como a multidão lançava dinheiro no tesouro. E muitos ricos, presta atenção, olha Deus revelando a palavra aqui. E muitos ricos depositavam muito. Mas uma pobre viúva, muitos ricos, no tempo depositando, dando a sua oferta, e ninguém ajudava talvez aquela pobre viúva. Olha só a falta de amor. Do que adianta ser religioso se não tiver amor? Eu falei sobre isso há dias atrás. 1 Coríntios capítulo 3, sobre o amor. Então aqui tinha muitos ricos e uma pobre viúva. E os muitos ricos davam o que sobejava. Sobrava. A viúva pobre deu o que tinha. As grandes ofertas dos ricos não chamou a atenção de Deus.
Deus não tá, nem viu. Como se diz assim, não estava preocupado com a quantidade que eles davam. Mas o que chamou a atenção foi a sinceridade, a devoção, a maneira como aquela pobre viúva agiu diante daquela arca do tesouro, a ponto de chamar a atenção de Jesus. E ali muitos ricos e uma viúva, e ninguém ajudava a viúva. Muito religiosidade e não ajudava uma viúva. Por isso que eu falo, irmãos, temos que amar uns aos outros. Quem ama reparte com aquele que tem, que não tem, aliás. Quem tem que repartir que não tem. Seríamos hipócritas, né? Se no meio da nossa irmandade sabemos que alguém está passando necessidade, talvez um desemprego, uma doença, e às vezes nós temos condições, e deixar essa pessoa sofrendo, não ajudar. Isso é religiosidade. Isso não é cristianismo. Isso não tem amor. Muitas das vezes acontece que a gente não sabe, né? Se a gente também não sabe, é meio difícil. Por isso que a gente tem que comunicar com os santos no meio das necessidades. É da parte daquele que está precisando, ele tem de comunicar. Porque a gente também nem sempre Deus vai revelar, e nem sempre, se de Deus revelar, a pessoa que está necessitada pode chegar e pedir ajuda, mas que seja verdadeiro, porque Deus conhece. Porque hoje, infelizmente, tem muitos picareta por aí, né? Muitos picareta pedindo, e às vezes está até melhor do que a gente. Está pedindo, usando, põe criança, não sei o quê, sempre usa criança. Sempre usa criança. Sempre usa. Por quê? Para chamar atenção para as pessoas que estão vendo, para ter dó. Porque, tadinho da criança. Às vezes nem criança tem, irmãos. Infelizmente temos muito isso. Mas é que Jesus viu. Em verdade vos digo, falando para os discípulos, esta pobre viúva depositou mais do que todos. Como eu disse, 10 centavos da viúva valeu mais do que talvez R$1.000 dos ricos. Não é a quantidade, irmãos, diante de Deus. É a sinceridade. Em tudo, irmão. Talvez a oração de uma pessoa de 10 segundos vale mais do que uma oração de 1 hora. Se a pessoa orou com sinceridade, se aquela pessoa que orou 1 hora ali para si mesmo, né, com orgulho, com soberba, dizendo como o fariseu lá, oração, pai, eu não sou como este aí, que prostitui, eu dou dízimo de tudo, ele mesmo se justificava. Enquanto que o cobrador de imposto batia no peito, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. Irmãos, o que vale diante de Deus é a nossa sinceridade. É a nossa dependência. É a qualidade a qual do nosso culto que oferecemos a Deus. Aqui o Senhor diz, olha, chama-me a atenção, em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos aqui ali depositaram na arca do tesouro, a ponto de chamar a atenção de Jesus. Ali tinham muitos ricos, muitos fazendeiros, muitos senhores, pessoas que tinham muitos bens, depositavam muito. Mas a pobre viúva, com 10 centavos, chamou a atenção de Deus. Porque ela creu, ela fez o que pôde. Ela teve uma atitude aqui, né? Uma atitude diante de Deus que chamou a atenção de Jesus. Então, irmãos, não é quantidade, é qualidade. Isso vale em todas as áreas. Às vezes você jejuar 1 hora vale muito, às vezes vale mais do que uma pessoa que jejua 3 dias. Porque ela jejua 3 dias porque ela pode, ela tem saúde. Agora talvez você não tenha saúde, mas jejuou 1 hora, para você foi no extremo. E às vezes para a pessoa que jejuou 3 dias não foi nada. Aí o Senhor, o seu jejum de 1 hora, que para você foi muito difícil, vai chamar a atenção de Deus. Talvez vale mais do que aquele jejum de 3 dias. Porque Deus viu o seu esforço. Deus sabe da sua saúde. Deus conhece a sua alma, a sua vida. E Ele conhece a nossa sinceridade. O que Deus quer de nós, irmãos, é sinceridade. O nosso culto deve ser com adoração, sinceridade. Nossa oração também. As nossas devoções. Aqui dentro do quarto, aqui não tem máscara, irmãos. Aqui não tem espaço para artista. Aqui Deus te faz um raio-x.
Você está dentro da máquina de ressonância magnética do céu. Sabe aquela máquina grandona que você entra, faz um check-up inteirinho? O olho do Senhor é daquele jeito. É melhor do que essas máquinas de ressonância magnética. É melhor ainda. Ele vê mais profundo que aquela máquina. Aquela máquina que te faz um mapeamento de o alto da cabeça às plantas de pé. Os olhos de Deus é melhor. É mais profundo do que aquela máquina. Ele conhece. Seja sincero. O Senhor não quer super-homens. O Senhor não quer super-mulheres. Ele quer sinceridade. Ele quer que você se esforce para servir a Ele. Não tem como servir a Deus sem não nos custar nada. Não tem como. Não tem como eu ser servo de Jesus que não me custe nada. Não tem como. Eu preciso, de início, negar a mim mesmo. Falar para o velho Eurípides aqui, ó, fica na sua aí, ó. Baixa sua bola aí, quem manda aqui é o Espírito Santo, quem manda aqui é Jesus. Eu preciso negar a mim mesmo. Não posso fazer o que eu quero. Eu não sou mais de mim mesmo, eu sou do Senhor. E o Senhor conhece os que são seus. De longe Ele conhece. O Senhor sabe quem anda com sinceridade diante dEle. Por isso que nós não podemos julgar ninguém. Porque a nossa ótica é exterior, a ótica do Senhor é interior. Deus não nos deu o direito de julgar. Mas o Senhor nos julga, Ele conhece o nosso coração, lógico. A gente que conhece a Bíblia, tem o Espírito Santo, a gente sabe qual a árvore que está produzindo bons frutos e maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos. Pelos frutos, nós conheceremos a árvore. Isso é bíblico também. Uma pessoa que se diz cristã e vive uma vida aí toda errada, e não aceita mudança, não aceita correção, não pode nem ser companheiro dela. Que se diz cristã e vive aí dando mau testemunho, tem até de afastar dessas pessoas. Porque senão os outros vão pensar que a gente está condizendo, está aceitando aquela situação. Não. Mas, irmãos, olha só. Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos. Mas não foi só do que um, não. Ela sozinha, irmãos, com 10 centavos, depositou mais que todo mundo que depositou naquele dia. O Senhor está falando isso. Ela depositou mais do que todos o que depositaram na arca do tesouro. Os 10 centavos dela, as 2 moedinhas, valia mais do que os milhares de dinheiro que estava ali, valia mais. Porque a postura dela foi diferente. Vamos servir a Deus, com sinceridade. Não vamos fazer para aparecer. Não vamos fazer para a nossa glória. Mas que tudo que vamos fazer para a glória do Senhor. Porque de todos ali depositaram do que lhe sobejava. Mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha. Todo o seu sustento. Aleluia. Aleluia. Ela creu na providência de Deus. Ela creu que Deus poderia suprir as necessidades dela. Ela chamou atenção com aquela postura que ela chegou diante da arca do tesouro. Enquanto ali muitos davam muito, pensando que estava chamando a atenção de Deus, certo, aqueles que traziam aquele dinheiro, muito dinheiro, não sei se era por peso, ou por nota, por prata. A mulher deu 2 moedas, mas talvez tinha pessoa que trazia aquele saquetel, aquele saco de moeda, de dinheiro, e jogava lá. E a mulher com 2 moedinhas, pouquinho, tinha valor muito pouquinho. Ela chamou a atenção de Deus por causa da postura. Talvez nós somos pequenos, mas se nós fazermos para Deus com sinceridade, Deus está nos observando. Deus está abençoando a nossa vida. O que Deus quer de mim, irmãos, de você, é sinceridade. É reconhecer que Ele é o provedor da nossa vida. É reconhecer que Ele nos sustenta em todas as áreas. Não estou ensinando aqui nessa tarde para ninguém dar tudo, ninguém dar nada. Não é isso que eu estou ensinando. Estou falando da condição do nosso coração. Em todas as áreas. Envolve não só no momento da oferta, mas em todas as áreas. Não que adianta eu ofertar e as outras áreas da minha vida estão bagunçadas.
Eu preciso ter um conjunto alinhado com a vontade de Deus. É isso que faz a diferença na vida do cristão, do homem e da mulher que serve a Deus. É essa postura que Deus quer. Deus não está em busca de super-homem, de super-mulher. Deus não está à procura de ninguém perfeito, porque não vai ter mesmo. Mas Ele está à procura de pessoas sinceras, verdadeiras adoradoras, verdadeiros adoradores. Pessoas que são sinceras, pessoas que agem com sinceridade. É isso que o Senhor está buscando em nós. E nós podemos muito bem reconhecer que o Senhor quer isso de nós e sermos sinceros diante de Deus. Tem pessoas, irmãos, que ela não é sincera nem na oração. Nem na oração a pessoa não é sincera. Até na hora de falar com Deus, ela quer, tapear Deus, quer achar que, como o fariseu, assim, eu sou isso, sou aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo, mostrando o lado bom que ele fez. Em momento nenhum, eu não vejo ele falando, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou falho, eu sou pecador. Eu não vejo nenhum nessa oração do fariseu. Eu fiz isso, sou aquilo, sou melhor. Você não vê ele falando, Senhor, eu preciso da tua graça. Pronto, foi reprovado diante de Deus. Porque ele mesmo se justificava. Porque quem nos justifica é o Senhor. Amém? Oremos nesta tarde de sábado, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, no nome de Jesus que eu estou aqui mais uma vez, Senhor. Agora nesta tarde de sábado, 14 de setembro de 2024. Eu quero agradecer o Senhor por esse privilégio de poder estar aqui na presença do Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado mesmo. Pai, o Senhor falou conosco através da tua santa e bendita palavra que precisamos ser sinceros. Meu Pai, precisamos, meu Pai, dar o nosso melhor para o Senhor em todas as áreas. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a andar com sinceridade, a dar o nosso melhor ao Senhor, a sermos como essa viúva. Meu Pai, ela confiou no Senhor, a ponto de entregar tudo nas tuas mãos e crer que o Senhor seria o provedor da vida dela. Pai, que nós possamos agir com sinceridade, que nós possamos dar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, que nós possamos nos esforçar, Senhor, a santificar a nossa vida por causa que o Senhor é santo, porque nós te amamos. Meu Pai, nos ajuda. Abençoa o teu povo nesta tarde. Que esta palavra possa achar guarida no nosso coração. Que essa palavra possa achar morada no nosso coração. Visita o teu povo, Senhor. Abençoa o teu filho, a tua filha. Pessoas que estão precisando da providência do Senhor nesta tarde. Senhor, entra com providência na vida deste irmão, desta irmã. Senhor, faz um milagre na vida deles. Senhor, que a tua palavra venha, Senhor, meu Pai, direcionar. Venha, Senhor, dirigir as nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, eu apresento todos os pedidos que estão aqui neste caderno de oração. Visita cada nome, a cada pessoa que está apresentada aqui diante do Senhor. Visita, Senhor, cura, Senhor, liberta, salva, Senhor, opera maravilhas. Visita estas pessoas que estão, meu Pai, talvez precisando de um milagre, Deus. É no nome de Jesus que eu te suplico. Visita, Senhor, cada nome, cada pedido que foi aqui passado para nós. Senhor, visita o teu povo, nos dá uma tarde abençoada, um final de semana abençoado. Meu Deus, que a presença do Senhor esteja conosco. Cura os enfermos, Pai, dá saúde para o teu povo. Eu repreendo toda dor, toda enfermidade, todo mal. Meu Deus, e peço a tua bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Senhor, esta é a minha oração, no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus. Deus seja louvado. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo domingo. Que Deus possa abençoar o seu final de semana. Nós vamos ficando por aqui. Eu vou deixar agora um testemunho para a nossa edificação e que Deus possa abençoar a nossa vida e até às 0 horas, se Deus quiser. Amém? Ótimo sábado e até a meia-noite, se Deus quiser. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, presbítero Eurípides e irmã Débora.
Aqui é a Rosilene de Sorocaba, São Paulo. Estou enviando esse áudio para agradecer pelas orações que foram feitas para minha irmã Roseli, que ia passar por uma cirurgia na bexiga. Então, eu estou falando aqui nesse áudio para agradecer, porque ocorreu tudo bem. Ela nem precisou fazer toda a cirurgia, os horários, que ela estava bem. Era aproximadamente 4 horas de cirurgia, foi apenas em 1 hora. Ela estava bem e já se recuperou. Então eu quero agradecer a Deus, a Jesus, a vocês e a esse abençoado canal, que a gente pode estar sempre contando com as orações dos irmãos. Essa é a bênção que eu quero contar.